UEL FM Notícia. Com Eliette Vanzo e Heron Eloy. Meio-dia e 4, boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 13 de junho de 2017, dia chuvoso aqui em Londrina, mínima de 13 graus, máxima de 20 graus, de acordo com informações do Cimepar. Boa tarde, Heron Eloy, vamos lá. Boa tarde, Eliette Vanzo. Realmente a chuvinha aí apertou hoje, né? Mas para amanhã a previsão é de sol, finalmente. Bom, vamos aos destaques desta edição. O PSDB decide permanecer aliado ao governo de Michel Temer. O Conselho Universitário da UEL discute hoje proposta do governo Richa para as universidades. Daqui a pouco teremos entrevista ao vivo com a reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, para tratar deste quadro atual da universidade. E o tema também está sendo discutido na Assembleia Docente dos professores aqui da UEL, Eliette, que está debatendo uma paralisação unificada das universidades estaduais. Hoje no FM Notícia nós vamos tratar bastante sobre esse tema aí. Isso, daqui a pouco o resultado da Assembleia. Bem, começamos com o noticiário nacional. O PSDB continua na base aliada do presidente Michel Temer. A decisão foi tomada ontem em uma reunião da cúpula da Legenda. O que foi debatido na reunião tucana é que o desembarque da base aliada desaceleraria a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. O voto de permanência foi puxado pelos paulistas João Dória, que é prefeito da capital, e Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Agora, o partido, que não vinha bem nas últimas pesquisas para as eleições de 2018, precisa eleger um novo nome para presidir a sigla. O senador Aécio Neves era o presidente dos tucanos, porém foi afastado no último dia 17. Ele é investigado por tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Aécio foi gravado pelo empresário Joesley Batista pedindo R$2 milhões, mesmo já tendo 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal referente às delações de executivos da holding Odebrecht. Com a baixa de Neves, o cearense Tássio Gereissati assumiu a liderança da legenda. Um novo nome para o cargo deve ser decidido apenas no ano que vem. E mesmo com a determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, de afastar o senador do cargo, o gabinete de Neves continua funcionando normalmente. Seu nome continua nas listas de votação e na de senadores em exercício no site da casa. Meio-dia, 7 minutos, falar de economia agora. O comércio varejista brasileiro avançou 1% em abril, isso em relação ao mês anterior. É o que informam os dados do IBGE. O crescimento é o melhor para o mês desde 2006, quando o índice avançou em 1,1%. Em março, as vendas tiveram o pior resultado em 14 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o varejo cresceu cerca de 1,9%. Foi o primeiro resultado positivo em 24 meses, interrompendo uma sequência de quedas que teve início em abril de 2015. 3 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE avançaram entre março e abril. A principal influência positiva foi a dos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que tiveram um aumento de 0,9% nas vendas. Meio-dia e 7, as notícias internacionais repercutem o apoio do partido ultraconservador da Irlanda do Norte ao governo de Theresa May. O partido unionista democrata é liderado pela Arlene Foster e permite que a primeira-ministra britânica tenha a possibilidade de governar. Segundo May, alguns assuntos não serão influenciados politicamente pelo partido, como o reconhecimento dos direitos dos homossexuais e nem sobre a neutralidade do governo inglês na Irlanda do Norte. Você acompanha mais informações no boletim da Rádio França Internacional, hoje com Adriana Moisés. Depois da derrota nas eleições legislativas na semana passada, a premier britânica Theresa May se reúne hoje pela primeira vez desde o anúncio dos resultados da votação com Arlene Foster, a líder do Partido Democrata Unionista da Irlanda do Norte, com quem o Partido Conservador se aliou para formar um governo. Segundo a imprensa britânica, as negociações entre os dois partidos devem ser longas, o que pode atrasar a cerimônia oficial de lançamento do novo governo, que estava prevista para ser realizada no dia 19 de junho. Nesta tarde, May veio à França para se encontrar com o presidente Emmanuel Macron. Na pauta, a luta contra o terrorismo e a saída do Reino Unido da União Europeia.
Ela também assistirá ao lado de Macron a partida amistosa entre França e Inglaterra no Stade de France, em que uma homenagem será realizada às vítimas dos atentados de Londres e Manchester. E depois do ex-diretor do FBI, James Comey, é a vez do procurador-geral e secretário da Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, ser interrogado hoje pelo Comitê do Senado americano para Assuntos de Inteligência, que conduz uma das investigações em andamento sobre a suposta interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado. A audiência pública vai se concentrar nas relações de Sessions com funcionários russos. Novo boletim da Rádio França, às 4 horas da tarde, aqui na UEL-FM. E na Rússia, mais de 1.500 manifestantes foram presos durante protestos contra a corrupção. Um dos detidos é o líder da oposição, Alexei Navalny, organizador da manifestação. Alexei foi condenado a 30 dias de prisão por desrespeitar as ordens e leis ao organizar o protesto. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia. Notícias da Universidade, Londrina, Brasil e Mundo. 12:10, o Conselho Universitário da UEL analisa hoje proposta apresentada pelo governo do estado às universidades. A reunião convocada pela reitoria em caráter extraordinário vai começar às 4 horas da tarde e será realizada na Sala dos Conselhos. Nós estamos recebendo a reitora da UEL, professora Berenice Quinzani Jordão, para um diálogo sobre esse momento delicado, porque passa a universidade, não só a UEL, mas as demais estaduais. Boa tarde, reitora. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UEL-FM. É um prazer estar aqui novamente. Bom, reitora, vamos começar com a pauta mesmo, né? Qual a pauta da reunião do Conselho hoje? Nós vamos apresentar ao Conselho Universitário a proposta que ouvimos em reunião do governador, secretário João Carlos da SET, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do secretário Mauro Ricardo, da CEFA, Secretaria da Fazenda, e o chefe da Casa Civil, o líder do governo, o deputado Romanelli, e mais assessores que estavam presentes, além dos os 7 reitores. Nós ouvimos, então, uma proposta feita pelo Estado de que, para sair deste impasse criado entre governo e universidades, haveria uma expectativa de que ele, então, possa estar apresentando uma proposta de reformulação da lei que trata do TID docente, deixando esta lei mais explícito na lei o caráter de regime de trabalho desse TID docente. Então, ele encaminharia à Assembleia Legislativa e daria celeridade a esta discussão, além da questão de também discutir em lugar de colocar as universidades no Meta 4, discutir em um grupo de trabalho durante 90 dias uma proposta de autonomia universitária e durante esses 90 dias não haveria inclusão das universidades no Meta 4. E, para tanto, ele deseja, quer e solicita, insiste em que as universidades encaminhem os dados restantes para o estudo que vem sendo elaborado no grupo de trabalho para a inclusão das universidades no Meta 4 e, com isso, suspende imediatamente o bloqueio havido no custeio, no recurso, na verdade, da universidade agora na última semana. Reitora, bom, a gente escuta, falar, agora teve esse quadro do bloqueio dos bens das universidades, mas a gente não sabe muito bem como que é internamente essa questão, Em que tom se deu essa reunião com o governador Beto Richa? Essa reunião foi um diálogo muito aberto, muito franco. Ele nos ouviu bastante, a todos os reitores. No entanto, foi muito firme na posição que ele apresentou e disse que reconhece nas universidades um valor muito grande para o desenvolvimento das regiões, diferentes regiões do estado. No entanto, ele precisa dos dados do Meta 4, dos dados para o término
término do estudo para a inclusão das universidades no Meta 4, e isso então seria imprescindível para que desse continuidade ao trabalho, e ao final de 90 dias, se não houver uma proposta formalizada ou já fechada acerca da autonomia, então ele incluiria as universidades no Meta 4. Mas se houver uma proposta, que é o que ele já vem discutindo, quer discutir há mais tempo, já realmente havia discutido com os reitores esta possibilidade. O ano retrasado houve uma tentativa, no entanto, ele lembrou que durante a greve do ano passado fez parte do acordo retirar o grupo de trabalho que ele havia constituído para a discussão da autonomia. Então, ele retirou, mas que agora ele voltaria ao grupo de trabalho, com um grupo de trabalho, constituiria um grupo de trabalho, esperaria os 90 dias para depois colocar as universidades, caso não se chegue à proposta. Se houver uma proposta de autonomia, então o Meta 4 não seria necessário mais, seria desnecessário insistir na questão do Meta 4. Então foi esta a posição. A discussão foi muito franca, muito aberta. Nós, reitores, ouvimos a proposta, colocamos as dificuldades, colocamos a posição da universidade em relação à não inclusão das universidades no Meta 4, a retirada das universidades que já estão incluídas no Meta 4 também deveriam ser retiradas. Esta é a posição de todos os reitores. Aquelas que haviam encaminhado dados colocaram que isto não significa a inclusão, e de fato ainda não houve inclusão destas universidades no Meta 4, então para elas elas permanecem com a posição de não serem incluídas no Meta 4, e isso tudo foi exposto ao governador, inclusive com dificuldades de porquê, explicando as razões de por que não o Meta 4 e discutindo a questão de que isso é ferir a autonomia e, portanto, ele coloca como alternativa, então, a proposta de autonomia, de conceder autonomia. Reitora, bom, para ficar, sempre é bom explicar mais uma vez, a senhora já tem explicado. A questão das universidades que já enviaram dados para o Sistema RH Paraná, temos 7 IES. O ENP e o Unespar já nasceram nesse sistema porque são mais jovens. Isso, o ENP e o Unespar. O ENP e o Unespar. No caso, o EPG e o Unicentro já enviaram esses dados. Uhum. E no caso da UEL, UEM e a UniOeste, ainda não, por quê? No caso, a UEL e a UEM têm um respaldo jurídico. Sim. Que a UEPG, por exemplo, e a Unicentro não tem. Exato. Nós temos um respaldo jurídico porque há um acórdão do Tribunal de Justiça no ano de 92, que em caso muito semelhante a este, se não idêntico, em que naquela ocasião o governo do estado pretendia incluir a folha de pagamento, gerar a folha de pagamento por um sistema que era um sistema de integração de pessoal. Também era então um caso muito semelhante. O estado assumiria a elaboração da folha de pagamento e as universidades deixariam, portanto, de fazer essa tarefa, o que também foi motivo de um julgamento pelo TJ, e o TJ chegou a uma sentença de que isso trata-se de uma ingerência sobre as universidades e sobre a gestão das universidades, e que esta gestão está garantida pela Constituição, tanto estadual quanto federal, e que, portanto, a Constituição deve ser respeitada e não haver essa ingerência do Estado para a elaboração desta folha de pagamento. Então, esta situação é idêntica àquela que ocorreu em 92. Portanto, nós temos essa sentença que está vigindo, ela existe, nos respalda, e nós temos
tão plena segurança que solicitamos agora ao TJ que faça ser cumprida pelo Estado esta determinação, esta sentença, este acórdão. E esse acórdão agora está, então, novamente nas mãos dos desembargadores do TJ para que se emita um comunicado, obviamente, alguma determinação ao governo do Estado de cumprimento do que está em vigência. E nós temos, então, isso que nos respalda. Essa é uma situação diferente entre o El e o EI. Somente as duas, naquela ocasião, tiveram o acórdão referenciado. Por isso que essa decisão do governo bloqueio imposto às 3 universidades, o El, o EM e a UniOeste também, por não terem enviado os dados. Exato, esta foi a colocação até que assumida pelo próprio Estado de que era uma condição encaminhar estes dados e que se não encaminhasse haveria cortes de recursos, e foi o que aconteceu. As universidades que não encaminharam receberam esse bloqueio no orçamento e na execução orçamentária e financeira das suas contas, incluindo contas de recursos próprios. Não são recursos do Estado, são recursos próprios gerados pela própria instituição. Bem, 6 milhões de reais são recursos próprios e não são do Tesouro, não inclusive são. Aquela parcela do Tesouro que estava bloqueada, que seria referente ao pagamento das bolsas indígenas, ela foi desbloqueada. Isso, essa foi desbloqueada, que eram R$208.800. Sim. Esta era a única parcela bloqueada referente a recursos provenientes do Tesouro do Estado, chamada fonte 100. O restante é relativo, o restante dos 6.270 e pouco que foram bloqueados, os 208 já foram desbloqueados, e o restante o Estado só nos orienta, vamos dizer assim, está colocando a posição de que nós devemos, à medida que vamos precisando, solicitar um a um dos recursos para que a Secretaria da Fazenda leve a demanda até a Comissão de Política Salarial do Estado para que haja uma análise sobre o desbloqueio ou não desbloqueio. Reitora, e com relação o EPG e também a Unicentro, há um consenso entre as universidades de não entrada no sistema, não Exato. É? Mesmo essas duas universidades já tendo enviado esses dados. Sim. O envio destes dados, na verdade, são informações, não são dados especificamente. São informações de como se prepara a folha em cada uma das universidades. É a receita do bolo, né? Então, estas informações, elas foram encaminhadas. No entanto, ainda há necessidade de uma modificação do sistema atual Meta 4 para adequar-se a estas condições de cada uma das IES, para que então seja posto em prática. Há uma necessidade de desenvolvimento de uma parte do sistema informatizado, que é o Meta 4, para absorver os dados referentes à folha de cada uma das instituições. O tratamento dado às informações que vão na folha variam de instituição para instituição. Então, este tratamento, esta receita do bolo que o Estado quer conhecer. E é isso que ele nos pede. São estas as informações que estariam sendo necessárias para ter uma melhor adequação do sistema atual ao que realmente se executa em folha. Não é impossível gerar a folha, mas é uma folha que vai estar deficitária, não exatamente adequada à condição de cada um dos servidores de cada instituição.
Reitora, e também o governo, ele até agora não se mostrou sensível que, ao adotar esses sistemas, universidades percam a autonomia. Então, gostaríamos de frisar também este ponto que é muito importante. Exatamente. Como haveria essa perda de autonomia? Olha, quando se tem a informação, se tem a capacidade de fazer a gestão, se tem o poder da decisão. Então, o que acontece é que, ao gerar a folha, o Estado, eu vou simplificar muito, vou exemplificar com uma situação muito simples e corriqueira. Eu disse agora há pouco a receita do bolo. Então, passamos a receita do bolo e ele vai decidir se o bolo vai ter chocolate ou se vai ter laranja. Então, os ingredientes podem ser modificados dentro deste conjunto de informações. Então, a decisão sobre como vai se compor a folha mês a mês passa a ser do Estado. Hoje nós temos situações que são previstas, todas previstas na lei, automaticamente inseridas na folha. Por exemplo, um docente conclui uma capacitação e recebe um título de doutor, por exemplo, assim que ele comprova esse término do doutorado e essa obtenção do título, no mês seguinte ele é inserido na folha, uma vez que ele muda de categoria dentro da carreira docente prevista na lei. Esta mudança pode vir ou não a acontecer dentro do sistema Meta 4. Portanto, a capacidade da gestão, a decisão que vai ocorrer para a geração desta folha é uma decisão que passa a ser mais política do que uma decisão realmente técnica e administrativa. Com isso, há uma interferência direta na gestão que fazemos na universidade. Quando temos domínio sobre a composição de pessoal da universidade, nós podemos estabelecer políticas, e é isso que a universidade faz, políticas de desenvolvimento de uma determinada área do conhecimento ou outra. Então, neste sentido, nós podemos dizer, precisamos capacitar servidores numa determinada área porque há um projeto em elaboração de um curso de doutorado naquela área e, portanto, nós precisamos docentes que sejam nesta ou naquela área, sai o docente que está hoje em atividade, os demais assumem as suas atividades e ele sai para se capacitar. Na UEL, é bom a gente frisar que não há substituição deste docente que sai para capacitação, portanto, não há incremento na folha de pagamento da UEL quando capacitamos pessoas que já são do quadro. Então, isto é uma política institucional. Essa política, é uma política administrativa que está direcionada a uma política acadêmica. Então, há uma integração entre a gestão administrativa, a gestão acadêmica e a gestão de recursos humanos. Neste caso, nós perderemos porque teremos uma gestão de recursos humanos feita pelo ente maior, que é o gestor maior, o Estado, que não conhece o interior da universidade, a gestão administrativa e acadêmica que está traçada no plano de desenvolvimento institucional. Meio-dia e 27, conosco a reitora da UEL, professora Berenice Quinzani Jordão. Hoje, às 16h, haverá então reunião do Conselho Universitário da UEL, órgão máximo da universidade, para discutir a proposta apresentada pelo governo do estado. Reitora, esta reunião, ela é deliberativa, ela é consultiva, como será? Olha, ao fim e a cabo, a decisão caberá ao Conselho Universitário. Nós imaginamos que, como a proposta, ela não é uma proposta simples, ela traz consequências, que são consequências a médio e longo prazo para a nossa instituição. Nós teremos que, no mínimo, deliberar pelo menos um encaminhamento de como vamos analisar essa proposta. Então, nós vamos apresentar essa proposta e esperamos que o Conselho tenha maturidade, bastante serenidade para pensar em todas
todas as consequências que trarão essa proposta e para isso, cada conselheiro que ali representa um conjunto de pessoas, consulte os seus representados. Nós precisamos ter a opinião dos representados em cada um dos representantes deste conselho. Só dessa maneira teremos a plena consciência de todas as consequências que teremos a partir da colocação desta proposta ou não em prática. O que significa cada um destes elementos colocados pelo governo do Estado. Acreditamos que a proposta, ou seja, as determinações e as definições que serão tomadas em conselho universitário comecem hoje nesta reunião, e as principais vão dar os rumos de como deve ser apontado a solução deste problema. Mas eu acredito que o conselho deve discutir ou deve estar plenamente consciente das consequências de cada um dos aspectos trazidos nesta proposta. Não houve acordo ainda, claro, são só propostas, só para a gente finalizar e entender, reitora. Por exemplo, já foi assim tornado público a consequência que pode ter, por exemplo, a aquisição de alimentos para a creche da UEL. Sim. O próprio diretor Edmilson Lenardão nos informou já que tem alimentos para até o final do mês. Isso. RU também, né? Isso. E demais instâncias. Então, para a gente pensar nessa prática, nesse período de discussão, os recursos estão bloqueados, há uma proposta. É possível pensar numa previsão de tempo para que haja uma solução? Vamos pensar isso hoje coletivamente no Conselho. Esse é um dos aspectos, uma das consequências que teremos que enfrentar. Nós temos situações diferenciadas em cada setor da universidade, em termos de estoque, em termos de materiais necessários, em termos de necessidades para conduzir a universidade. Então, esta situação, ela tem que ser bem medida, algumas coisas já se afetam mais de imediato, outras mais por exemplo, reitora, algumas que já foram afetadas. Combustível, por exemplo, é uma das situações que vão ser já diretamente afetadas, diárias e passagens. Não temos hoje volume suficiente para liberar os motoristas para conduzir os nossos pesquisadores, professores, docentes, discentes, para realizar projetos de extensão, por exemplo, com necessidade de diárias. Isso ainda essa já é uma dificuldade que temos. 12:31, reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, muito obrigada, reitora, por estar aqui conosco hoje, e vamos acompanhar então a reunião do Conselho. A UEL FM também vai cobrir e traremos o resultado amanhã. Muito obrigada. Eu é que agradeço, estamos à disposição sempre e precisamos discutir sempre a universidade. Eu estou à disposição sempre da Rádio UEL FM, que está agora sendo transmitida também por imagem, né? Isso é muito importante. Isso, não é, Heron? Pelo YouTube. Obrigada. E o agradecimento. Sim. E fica o convite à reitora, né? Conforme a situação for avançando, para a gente trazer o esclarecimento, não só para a comunidade Sim. interna, reitora, como para a comunidade externa, que também a UEL não impacta só a vida de quem está aqui dentro, né? Exatamente, sentimos isso porque todas as reuniões que chamamos foram muito bem acolhidas, e a comunidade está sim preocupada e discutindo a UEL, e que continue assim para que a gente possa ter esse envolvimento. Trata-se do futuro da nossa instituição que está em jogo, e nós temos sim que alertar a população em geral de que a universidade é de todos nós e que ela tem que se envolver também na definição de que futuro espera para a nossa UEL. Muito obrigada. Eu é que... UEL FM Notícia. Meio-dia, 33 minutos, e seguem abertas até sexta-feira, dia 16,
as inscrições para o mini curso de produção de queijos finos. A coordenação do curso é da professora Vaneli Belotti, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva aqui da UEL. A Vaneli também é colaboradora aqui da Rádio UEL, faz a coluna Hora do Leite, que você confere aqui ao longo da nossa programação. O objetivo desse evento, esse mini curso de produção de queijos finos, é apresentar as etapas do processo de fabricação dos principais tipos de queijos finos, como o nome dá a entender. Esse mini curso será no dia 1º de julho, a partir das 7h30 da manhã, no anfiteatro do PDE na UEL, aqui pertinho da creche. As inscrições custam R$ 80 e podem ser feitas até o dia 16, que é sexta-feira agora, pelo site uel.br/eventos. Mais informações pelo telefone 3371-5617. 3371-5617. A professora Vaneli estará aqui no UFM Notícia na próxima segunda-feira para discutir questões sobre a qualidade do leite e também sobre os produtos de origem animal. E hoje, também a partir das 7 horas da noite, será aberta a exposição Paulo Mentem, 90 anos de gravura, será no Museu Histórico de Londrina. A mostra é uma homenagem ao artista plástico e professor da UEL, que completaria 90 anos neste ano. Amanhã, Rafael Mentem, neto do artista plástico, estará aqui no UFM Notícia ao vivo para contar sobre o lançamento, a mesa redonda e também o objetivo da mostra. Agora em Londrina, 12h35, e aqui agora em nosso estúdio, Vitor Dias. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Eliette. Boa tarde, ouvintes da Rádio UEL FM. Bom, Vitor, ainda continuando nessa pauta aí da UEL, do bloqueio de recursos, enfim, a gente acabou de ter uma entrevista ao vivo com a reitora, e agora você vai trazer o desdobramento da Assembleia Docente que nós tivemos hoje cedo, é isso? Isso mesmo, Heron, porque agora há pouco terminou a Assembleia dos Professores da UEL. Nós vamos conversar agora ao vivo com o professor Renato Lima Barbosa, vice-presidente do Sindipro-Aduel, sindicato da categoria docente da universidade. Boa tarde, professor. O que ficou definido na Assembleia? Bom, nós tivemos alguns probleminhas aí, eram técnicos. Não, normal, às vezes a questão do telefone também não beneficia e tal. Elias, você acha que dá jeito aí? Caiu a ligação? Ah, bom, a ligação caiu, mas basicamente a gente teve uma reunião hoje cedo, né, Vitor, sobre a Assembleia Docente. Nós tivemos hoje uma reunião docente para debater as propostas que foram enviadas pelo governo Richa às universidades, em relação também à paralisação unificada das universidades estaduais, que provavelmente vai ser marcada, e uma paralisação geral no dia 30/6, Heron. Nós não estamos conseguindo contato com o professor Renato Lima Barbosa. Vamos fazer agora mais uma tentativa? Aí, se não der, a gente repassa as informações e amanhã traz o desdobramento aqui no UFM Notícia. Vamos tentar agora um novo contato aí com o professor. Boa tarde, professor. Ok, então. Então, vamos encerrando o UFM Notícia de hoje. Não deu certo o retorno nosso aqui, Vitor? Amanhã nós trazemos mais desdobramentos da Assembleia e do Conselho Universitário, Heron. Sim, tranquilo. Bom, hoje é um dia de várias decisões aí, né? Vários desdobramentos ainda dessa questão. O professor Renato Lima Barbosa iria falar com a gente, mas nós não conseguimos o retorno, a ligação caiu. Enfim, coisas que acontecem no ao vivo. Obrigado pelas suas informações aí, Vitor, e amanhã nós trazemos o desdobramento dessa questão. Valeu, Heron, Eliette e ouvintes. Valeu. Bom, e então vamos encerrando o FM Notícia de hoje aqui, produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL, com os jornalistas Eliette Vanz, Heron Eloy, colaboração dos nossos estagiários Fernando Buchhorn, Gabriela Mendes e Vitor Dias. Nossas informações no Facebook da Rádio UEL FM, o @UELFM. E-mail para contato, uelfmnoticia@gmail.com. E a musicista Renata Pereira é a entrevistada do Modos de Vida desta terça. Ela vai contar sobre a filosofia Suzuki, tema de um curso que vai ministrar em Londrina de quarta-feira até domingo. Logo mais, às 4h30 da tarde, no Modos de Vida. E, então, Heron, obrigada. Vamos agradecer aí, ouvintes, por ter nos acompanhado, e lembrando mais uma vez que agora nós temos então a transmissão pelo YouTube, o nome do canal Rádio UEL Londrina. O interessante é que, além de ter a transmissão ao vivo, ela fica disponibilizada depois no canal. Então quem quiser conferir a entrevista com a reitora, quem está preocupado com esse quadro aí da universidade, depois está lá no nosso canal do YouTube, Rádio UEL Londrina, dá para conferir na íntegra a entrevista lá. E te esperamos amanhã ao vivo ao meio-dia. Boa tarde. É isso aí, boa tarde.
UEL FM Notícia. Áudio Elias Vergenes. Direção-geral, professor Dr. Osmani Costa. UEL FM. Música e informação em movimento. Modos de vida.